Então nós fechamos os nossos olhos e procuramos sentir a paz do ambiente. Paz que é proveniente das nossas próprias vibrações e do amparo e das vibrações dos amigos da espiritualidade que se fazem presentes, embora visíveis para poucos, se fazem presentes, energizam o ambiente, pacificam o nosso coração para que nós possamos absorver da melhor maneira possível aquilo que nos é trazido. Nós saudamos o nosso querido mentor individual, anjo da guarda, como a gente sempre acostumou-se a dizer, a chamar. Que esse amigo continue sempre presente em nossa vida. E nós temos que ter muita gratidão a esse irmão, porque desde o princípio ele está conosco e não se aborrece quando a nossa pouca sensibilidade às vezes não consegue captar a sua mensagem, a sua orientação. E é na companhia dele que nós buscamos as esferas de Maria de Nazaré, esse espírito de muita luz que veio de outros planos para trazer para a Terra o espírito mais evoluído que nós conhecemos, nosso Mestre Jesus. Que Maria nos abençoe, nos cubra com seu manto de paz e de luz, dulcifique o nosso coração, para que nós nos tornemos pessoas mais doces, mais serenas, mais tranquilas, e que possa nos conduzir à presença do Mestre Jesus, a quem agradecemos por mais esta possibilidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade que Ele nos dá de evoluirmos do planeta Terra, do qual Ele é o governador, e por todas as oportunidades que nos são dadas. Pedimos a Jesus que nos conduza a Deus nosso Pai. E nós sabemos que Deus está presente em todos os ambientes. A vibração, o fluido divino nos envolve a todos os momentos do nosso dia. E nós louvamos a esse Deus com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Nivaldo, para aqueles que não se lembram, eu duvido que o pessoal não se lembre. Meu nome é Nivaldo, eu sou trabalhador da casa e sou um apaixonado por essa atividade aqui. A ponto de que a pessoa que ia fazer a preleção hoje, por algum motivo não ia poder comparecer, e eu acabei me oferecendo para fazer o trabalho. Eu gosto muito disso, acho muito interessante. E esse contato assim, visual, próximo, nos deixa muito felizes, muito alegres, muito contentes mesmo. E a preleção nos felicita por mais motivos, é que eu digo sempre, Jesus há 2000 anos reuniu os discípulos, dividiu-os em grupos de 2 em 2 e disse a eles, ide e pregai em meu nome. De alguma forma, em alguma proporção, a gente se sente cumprindo essa orientação de Jesus. Além do que a preleção, ela vai ao encontro do propósito maior da doutrina espírita, que é nos fazer compreendermos que a nossa evolução espiritual depende da nossa transformação moral, e a transformação moral vem
através da evangelização. E a preleção evangélica é evangelização pura. Todos os nossos temas são baseados no Evangelho. Às vezes a gente trabalha um tema aqui mencionando uma carta de Paulo, uma carta de Pedro, uma carta de Tiago. São discípulos de Jesus, são apóstolos que deram continuidade à obra de Jesus. E mesmo as obras que às vezes nós trazemos, elas são todas relacionadas aos ensinamentos do Mestre, né? Nós modificamos um pouco o nosso sistema de atribuição de temas. Nós fizemos agora uma escala em que todo esse semestre aqui nós vamos fazer as nossas preleções baseadas no livro Ave Luz, psicografado pelo médium João Nunes Maia e através do espírito Shaolin. Esse livro nos traz uma situação muito bonita, muito interessante. É um livro que eu li já há algum tempo, já li 2 vezes e agora a gente decidiu trabalhar com ele. É muito bonito, é muito interessante. Nos traz uma situação de Jesus convivendo com os apóstolos. Jesus fazia excursões pelas cidades da região, né? Então ele ficava um tempo em cada região. E na região da Galiléia tem uma cidade chamada Betsaida, onde ele se fixou durante mais umas 4 semanas, talvez até um pouco mais, um pouco menos. E ali ele se reunia todas as tardes, ao crepúsculo, ele se reunia com os discípulos para esclarecer-lhes as dúvidas. E então os discípulos apresentavam as suas dificuldades de compreensão das coisas e ele os brindava com aqueles ensinamentos maravilhosos, verdadeiras pérolas, né? Outra coisa que esse livro nos traz muito interessante é uma desmistificação que nós aprendemos desde quando tivemos contato com o Evangelho, de que os apóstolos eram todos homens toscos, homens rudes, homens brutos. E Shaolin nos mostra que, na verdade, só Pedro se enquadrava nessa situação. Pedro era mesmo um homem tosco, um homem do mar, um homem das redes, da pesca, dos barcos, e pouca instrução. Mas os demais não, os demais tinham um grau de cultura, muitos até bastante elevado. E então, se alguém podia imaginar, por exemplo, não, Jesus pegou esses homens rudes, sem instrução, para facilitar o entendimento deles, da Boa Nova, não é assim. Jesus sabia direitinho quem eram esses homens, desde a espiritualidade, desde o plano espiritual, ele já os conhecia. Então ele trouxe essa incumbência de reuni-los e os reuniu. Então, nessas palestras, numa delas, o apóstolo Filipe, sentindo que Jesus acedera, permitira o seu questionamento, a sua pergunta, ele coloca para Jesus o seguinte: mestre, eu gostaria de saber exatamente o que é tolerância e quais são os seus limites. Aí Jesus diz a ele: Filipe, a tolerância é uma virtude que todos nós devemos alcançar, buscar. É uma virtude que tem muitos valores, mas também oferece algum perigo. A gente até estranha, né? Porque a tolerância não pode se transformar em conivência. A tolerância tem limites, né? É como um veneno que, bem diluído, se torna remédio. E um remédio que, mal dosado, pode se tornar veneno. Então, esta é a essência do que nós captamos essa lição. Leva mais ou menos umas 4 páginas. Jesus fala o tempo todo, mas nós não vamos aqui repetir o que Jesus falou. Nós escolhemos a essência da mensagem e vamos trabalhar em cima dela. O nosso tema de hoje é tolerância. E vamos começar do começo. Tolerância vem do latim, tolerare. Significa permitir, significa aceitar aquilo que é diferente do que nós pensamos. Tolerância faz parte daquele conceito de caridade
segundo a visão do Mestre Jesus. O Kardec perguntou para os espíritos, está lá na pergunta 886, já me referi a essa pergunta da última vez aqui, que ela foi oportuna também. Kardec pergunta assim: qual é o verdadeiro significado da palavra caridade, segundo o qual Jesus a entendia? Quer dizer, Kardec perguntou para os espíritos, o que Jesus queria dizer com caridade? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Ora, indulgência para com os erros alheios significa exatamente tolerância. Significa tolerar. O primeiro exemplo de tolerância vem do alto. A tolerância que Jesus tem para conosco. Quanto ensinamento, quanta orientação, quanto nós, às vezes, caminhamos em sentido contrário daquilo que ele orientou, né? Nós sabemos que nós somos responsáveis pelos nossos erros. Tudo que a gente fizer, nós vamos reparar de alguma forma. Mas ninguém nos aponta o dedo. Jesus não aponta o dedo para nós. Então começa por aí, né? E a tolerância, ela permite a existência de um mundo mais humano, mais fraterno, mais sereno, mais tranquilo, mais pacífico. A tolerância traz a paz. A intolerância provoca a guerra, provoca o desentendimento, provoca a contenda. Então, o caminho é a tolerância, não a intolerância. E a intolerância nós estamos vendo todos os dias, em todos os lugares. Quantas vezes nós vemos as pessoas serem intolerantes, não é mesmo? As redes sociais, o advento da internet, ela nos inunda todos os dias com uma quantidade de informações que é insuportável às vezes, né? Tanta coisa que tem. É sobre tudo quanto é assunto. É sobre política, é sobre relações humanas, é sobre religião, é sobre futebol, é sobre outros esportes. Tudo que você buscar, você vai encontrar na internet. É tudo certo? Aquilo lá é tudo verdadeiro? Não. Não é não. Ali tem muita coisa mentirosa, ali tem muita coisa inútil, com as quais nós discordamos. Mas não significa que nós devemos nos revoltar por causa das mentiras, por causa das calúnias que a gente vê lá. Não. Todo mundo tem o direito de falar o que bem entender. Todo mundo. Tem um político americano, eu não me lembro agora se é o Ronald Reagan, que disse o seguinte, ou se é uma outra personagem, ele diz o seguinte: olha, eu não concordo com absolutamente nada do que você fala, mas eu defendo até a morte o seu direito de falar. Certo? O que significa? O que significa isso? Significa compreensão, significa tolerância. A gente não é obrigado a concordar com o que nos falam, mas nós não precisamos brigar por causa disso. Há um tempo atrás, e não é muito tempo não, viu gente? Olha, se vai lá uma década, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno no Brasil, nós sabemos disso. Houve uma conscientização política, e eu não vou falar em política não, viu gente? Só vou mencionar esse fenômeno, tá? Que houve o quê? Houve uma dissensão. As pessoas, uma parte da população passou a entender as coisas de uma forma e a outra de outra forma. Isso passou a se chamar, nos nossos meios aí, de polarização. O que isso causou? Isso trouxe desentendimentos terríveis, dissensões, abismos enormes foram abertos na própria família. Muitos de nós vivemos isso. Pais que se desentendem com os filhos e vice-versa, abismos que às vezes a gente consegue construir uma ponte, às vezes não consegue mais. Irmãos com irmãos, nós sabemos de casos de casais que se separaram por conta da intolerância política. Não é impressionante? Intolerância. Quando a tolerância seria um caminho muito mais fácil. E a tolerância está presente
A intolerância está presente em todos os campos. Hoje uma palavra muito comum, muito falada em todos os meios é diversidade. É diversidade disso, diversidade daquilo, diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade... Tudo tem diversidade. Ora, claro, se tem diversidade já significa divergências. Agora é o seguinte, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Qual o problema? Você não concorda, você não precisa adotar para você, basta aceitar, basta tolerar. Você não precisa perder amigos que às vezes de décadas, de repente por um desentendimento qualquer se separam e nunca mais se conversam e acontece tudo isso. Nós não somos obrigados a aceitar do ponto de vista de concordar com as ideias alheias, mas a aceitação do ponto de vista de tolerância é necessária. No campo religioso, por exemplo, nós sabemos que há muita divergência religiosa, muita intolerância religiosa, né? Quer ver uma coisa interessante? Não é comum, né, gente? Não é todo mundo que é assim, mas quer dizer, não é todo mundo que é assim, mas é comum no meio espírita. Quando a gente entra para a doutrina, a gente recebe uma carga de informações maravilhosa, uma carga fantástica de informações. Puxa vida, coisas que a gente nunca imaginava que fosse acreditar, que fosse observar. Quando nos revelam, por exemplo, na doutrina espírita, o verdadeiro processo da criação divina, do universo, de tudo, nossa, aquilo é fantástico. E quando a gente compreende o processo de reencarnação, quando a gente compreende que é possível os desencarnados se comunicarem com os desencarnados, a gente fica maravilhado. No início é uma coisa, e fruto até da empolgação do principiante, às vezes a gente se torna intolerante com as outras religiões. Fala, pô, esse cara, o pessoal não sabe nada, né? Só nós que sabemos, né? Isso passa rapidinho, viu, gente? Passa rapidinho, porque o amadurecimento e o processo de autoconhecimento faz a gente perder esse tipo de coisa, ou pelo menos amenizar muito, né? Mas essa intolerância que eu estou falando, ela desaparece. Agora, o processo se inverte quando a gente amadurece, quando a gente cresce na doutrina, do ponto de vista do conhecimento e do trabalho espiritual, nós começamos a ser observados com olhares de intolerância, até pelos parentes às vezes. Sabe? Não fazer o quê? Os outros serem intolerantes não tem problema, é problema deles. Nós é que não podemos ser intolerantes com os outros. Não é verdade? Nós estamos julgando quando nós somos intolerantes. Nós estamos julgando. E Jesus falou lá no capítulo 7, versículos 1 e 2 de Mateus, ele fala, não julgueis para não serdes julgados, pois com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Não podemos julgar ninguém. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu direito de pensar, de fazer e de agir. Só não podemos ser coniventes com o crime e com o erro. Isso nunca podemos ser. Temos que ser tolerantes, mas não temos que ser bobos. Como dizia o próprio Mestre Jesus, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Né? Então, a gente chega a um ponto que a gente começa a pensar, mas por que Jesus colocou assim, que ela tem que ser, por que a gente não tem que ser tolerante com tudo e com todo mundo, com todas as situações? Por que Jesus disse que tem que ter limites? Você quer ver um caso fácil da gente observar a perda do limite da tolerância e transgredir, passar para o lado da conivência? Nós, como pais, como mães, nós somos educadores. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, pelo desenvolvimento intelectual, moral, principalmente moral dos nossos filhos. A escola dá a cultura, a educação somos nós que somos responsáveis. São compromissos que nós temos que cumprir, temos que atender. E às vezes nós fazemos tudo certinho com os nossos filhos e mesmo assim às vezes dá errado. Às vezes alguma coisa não... Por mais que você faça,
Agora, quando acontece isso, você não foi negligente, você não perdeu o limite da tolerância, não passou para a conivência, você fez o que podia, fez a sua responsabilidade. Mas às vezes acontece o seguinte, o filho começa a andar, já começa a dar soquinho nos outros, começa a derrubar o priminho, começa a bater no irmão, sabe, começa a dar tapinha na cara do pai e da mãe. Gracinha, criancinha e tal. Olha que menino, com 1 aninho já sabe se defender. Só que ele começa a crescer. Às vezes não cresce tanto, né? Como eu, por exemplo. Às vezes cresce até um certo limite, né? Mas não vai, não dá para crescer mais, né? Embora a gente quisesse, mas não tem jeito, tem coisa que não dá para fazer, né? Só que o menino começa a crescer, entra na escola, começa a brigar com todo mundo, é todo mundo no safanão, no tapa, no grito, aquela coisa toda. E os pais vão achando, pelo menos ele ninguém humilha. Ele ninguém humilha. Fica adolescente, a diretora chama, seu filho está ficando insuportável. Está batendo em todo mundo, outro dia queria brigar até com a professora. Não, tudo bem, eu vou cuidar disso. Aí vira as costas e fala, quer saber de uma coisa? Eu acho bom que meu filho seja assim. Só que o filho cresce e vira homem. Vira homem e vira um homem agressivo. Um homem dado a brigas, dado a disputas inconsequentes. Briga no trânsito, briga no trabalho, briga na escola, briga em tudo quanto é lugar. Aí, às vezes, vem brigar até com o próprio pai. Sabe? Aí, o que houve? Não houve tolerância, houve negligência, houve conivência. É isso que a gente tem que observar. A gente tem que estar muito ligado nesse limite. Sabe, porque Jesus não fala. Esse livro, quem tiver a oportunidade de ler e ver mesmo esse assunto que eu estou falando, como Jesus desenvolve de uma forma magistral. Uma coisa impressionante. São ali 3 ou 4 páginas, como eu disse. Maravilhoso, sabe? Eu estou tentando apenas aplicar a essência do ensinamento de Jesus à nossa situação de seres humanos aqui. Então, gente, nós precisamos ter cuidado também para não começar a exigir demais de nós, para sermos intolerantes até conosco mesmos. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a errar. Às vezes você está 30 anos, 40 anos de doutrina espírita e pensa todo poderoso, né? Não, eu já superei isso. Comigo, não, já superei isso. Tá bom. Até ser testado de verdade. Quando é testado de verdade, vai perceber que errou, mas vai perceber depois que já errou. Certo? Vai ficar revoltado consigo mesmo? Não. Vamos trabalhar a nossa transformação, a nossa mudança de atitude. Só isso. Tolerância até consigo mesmo. Então, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro o capítulo agora, mas ele tem uma frase lá muito bonita: sede exigentes para consigo e indulgentes para com o próximo. Indulgente, tolerante, não é conivente, né? Mas ele fala, indulgente para com o próximo. Então é isso, sejamos indulgentes, pacíficos, solidários, fraternos, para a gente participar da construção desse mundo novo, porque nós sabemos que o mundo está mudando e mudando para muito melhor. Embora possa até não parecer, mas está mudando para melhor. Talvez eu não veja isso. Tá? Só se meus cabelos resolverem ficar pretos de novo, né? Mas eu não vou conseguir ver, porque o processo é lento. Mas ele vai ver, vocês talvez todos, a maioria aqui talvez veja. Mas é assim, o mundo não vai vir pronto. Nós é que vamos fazer esse mundo ficar melhor. É o nosso sentimento, é esse sentimento de fraternidade, solidariedade, brotando do coração de cada um de nós, que vai fazer com que o mundo se torne um mundo melhor. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco.
Mais uma vez nós fechamos os nossos olhos e aqui nós vamos manifestar a nossa gratidão. Nossa gratidão pelo momento, por esta reunião, pela presença de todos esses amigos aqui, tanto encarnados quanto desencarnados, onde de alguma forma a gente busca as orientações e sempre recebe os ensinamentos de Jesus como um roteiro para o nosso caminho, para a nossa transformação moral. E com essa alegria no coração, com essa felicidade que nos envolve nesse momento, nós vamos dividir o nosso sentimento de amor, buscando o que nós temos de melhor em nosso coração e distribuirmos em forma daquilo que nós chamamos vibrações. Vibrações o que é? É permitir que o sentimento saia do coração em direção ao benefício de alguém. Então nós vibramos intensamente pelo bem universal, pela paz no nosso planeta, pela paz no coração dos homens e principalmente os dirigentes das nações. Vibramos pela melhoria do ser humano, que a tolerância seja um caminho para a paz de verdade. Vibramos por todos os países, principalmente aqueles que enfrentam situações de anormalidade, de doenças, de guerras, de fome. Vibramos muito pelo nosso querido Brasil, nosso território, nossos irmãos brasileiros, principalmente nesse momento, que ainda vai durar um pouco essa situação. Nós direcionamos as nossas melhores vibrações e pedimos o olhar misericordioso de Jesus aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que o Rio Grande do Sul possa efetivamente se recuperar no menor espaço de tempo possível. Vibramos pelos hospitais e pelos doentes do corpo e do espírito. Vibramos por todas as religiões que propagam o Evangelho do Mestre Jesus. Vibramos por todas as casas de oração, por esta casa que nos acolhe, para que esta casa seja sempre um farol, uma luz, para onde as pessoas possam ser guiadas na busca do bem, na busca do aprendizado, na busca da cura, na busca da compreensão. Vibramos por todos os trabalhadores da casa, vibramos por todas as atividades aqui realizadas, por todos os assistidos, todos aqueles que sempre comparecem, assistem às preleções, participam dos tratamentos. Vibramos pela Escola de Aprendizes do Evangelho e por todos os alunos. Vibramos pelas famílias e pelos lares, nos santuários das almas em esforço de renovação cristã. Vibramos pela nossa família, pelos nossos lares e por nós mesmos, que nós possamos estar sempre vigilantes quanto aos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.